Bem-vindo, pessoal. O propósito dessa aula, que na realidade será uma sequência de aula, é a gente fazer uma elaboração de um estudo de caso, que eu vou chamá-lo de caso Maringá, onde que a gente trabalha todo o aspecto do orçamento dentro de uma empresa, onde que a gente vai passar desde a peça orçamentária, previsão de vendas, depois tudo que envolve a produção, tudo que envolve demais custos e despesas, e até a gente chegar a um ponto que a gente consegue até fazer uma demonstração de resultado da empresa, que já é uma peça contábil. Tá? É um planejamento dessa peça contábil, demonstração de resultado. Então, a aula de hoje é bem curta, que é simplesmente fazer essa introdução de uma sequência onde vocês conhecem o caso Maringá. Então, o caso Maringá já está na tela, onde que é uma empresa que vende um determinado produto, que a gente vai chamá-lo de X e Y. Estamos no ano X2, em outubro do ano X2, e já estamos querendo planejar o ano seguinte. Se nós queremos planejar o ano seguinte, né, e o orçamento é um planejamento, então nós vamos planejar todo o ano de X3, de janeiro a dezembro. Essa empresa, além dos produtos X e Y, ela atua em determinadas regiões. Essas regiões são a região central, a região sul e a região norte. Ela tem 3 departamentos de produção, além de ter outros departamentos, que é o administrativo, o financeiro, assistência de pessoal, departamento de manutenção e outros departamentos. Né? Então, aqui essa apresentação, tem um organograma para a gente entender mais ou menos a dinâmica organizacional da empresa, a presidência, 3 diretorias. Dentro da diretoria de vendas tem as regiões que a empresa atua, né? Zona Central, Zona Sul e Zona Norte. Tem a diretoria de produção, onde tem 3 departamentos de produção, produção 1, 2 e 3. Ainda dentro da diretoria de produção tem o departamento da administração da fábrica, atendimento do pessoal, departamento de manutenção e outra diretoria, a administração administrativo financeiro, né? Administração e financeira. E aí dentro dentro dessa diretoria temos 2 departamentos, que é o departamento administrativo e o departamento financeiro. Ou seja, né, a gente está trazendo aqui um caso, não é real, não é hipotético, mas ao mesmo tempo muito próximo de uma realidade de uma empresa. E mais do que isso, de uma empresa que lida com produto. Então, uma fábrica, uma indústria. Né? E aí, com essas informações organizacionais, onde se tem que planejar toda a empresa, então o orçamento é o envolvimento de toda a empresa, né? Um planejamento ajuda no planejamento estratégico, e aí desde a alta cúpula até o envolvimento de toda a área tática, operacional, porque também várias informações vêm de lá. Agora vamos avançar aqui, é só a intenção, então, é só apresentar o que vamos ver, né? Como se fosse um spoiler, onde temos o orçamento de vendas. Aqui, reparem que temos aqui em quantidade. Aí a gente vai ter que fazer algumas projeções dos preços que serão praticados no ano seguinte. Essa projeção de preço tem a ver com a inflação do período, tem a ver com reajuste de preço em uma determinada região
pela questão de segmentação de produto e de cliente, e aí a gente vai se organizar neste campo aqui. Depois a gente avança e faz uma previsão de vendas no lado financeiro, né? Lá está no quadro 1 em quantidades e a gente transforma isso aqui em unidades monetárias para a gente ver quanto isso representa de dinheiro, faturamento para a empresa, por produto, por período, por região. E reparem, eu não dei ênfase no quadro anterior, que nosso planejamento, eu já tinha falado que é para o ano seguinte, e a gente planeja cada mês de janeiro até março, depois a gente faz o consolidado do primeiro trimestre e a gente começa a planejar por trimestres. Tá? Aí tem outros aspectos que vai puxando informação de outro lugar e a gente cada vez precisa de outras informações. Se nós temos que vender um determinado produto, significa que, de certa maneira, a gente tem estoque deste produto para ser vendido. E aí tem um outro quadro aqui que eu estou dando como pronto, que vai nos ajudar a fazer outros quadros para frente. Então, um orçamento de estoque de produtos acabados. Em determinado momento, a gente vai utilizar essas informações, né? Estoque previsto para X, estoque previsto para Y. Outra informação que vai ser usada lá muito na frente, quanto que é o custo aqui do produto, e aí vamos seguindo. Né? O próximo quadro será o orçamento de produção. Se eu tenho uma ideia de quanto eu vou vender, a previsão de vendas, então eu tenho que saber quanto que eu vou ter que produzir. E essa produção, ela não é simplesmente pegar a quantidade de vendas e produzir a mesma quantidade. Por que não? Porque eu tenho que pensar nos estoques que eu estou prevendo ter no final de cada mês, por consequência, que eu vou iniciar o mês subsequente. Isso significa que nem sempre o que eu vou vender num determinado mês, eu preciso produzir exatamente aquela quantidade. Então, a gente vai ter que trazer informações lá das vendas previstas, mas, ao mesmo tempo, eu já começo a conjugar com outro quadro que foi apresentado, que é o estoque final de produtos acabados. A gente vai ver, quando a gente montar isso a cada aula, que as vendas previstas, mais o estoque que você está querendo deixar na sua empresa, como um estoque de segurança, né? Significa que eu vou somar essas duas informações, então é o total de unidades que eu vou precisar. Mas considerando que eu posso já ter uma parte desse estoque, que é o estoque inicial de produtos acabados, significa que eu vou somente fabricar a diferença entre o total exigido e o estoque inicial. E aí a gente faz isso para X, faz isso para Y, faz para cada período. E aí a gente começa a caminhar mais ainda no nosso orçamento. Se eu vou produzir alguma coisa, significa que eu preciso de insumos para fazer essa produção do meu produto. E aí a gente entra em outro quesito, né, que é o quesito de matéria-prima. Então, a gente dá um exemplo aqui de orçamento de matéria-primas, colocando matéria-prima A, matéria-prima B e C, o respectivo preço, o valor embutido com ICMS. E aí a gente começa a nos organizar mais uma vez aqui num quadro com ICMS e sem ICMS, onde que eu tenho que fazer o reajuste da inflação, que foi falado lá no início, e saber aqui qual que é o custo desse produto, dessa matéria-prima, com ICMS e sem ICMS. Além de outras informações, que à medida que a gente for avançando, a gente vai lendo com muita atenção. Depois a gente avança para saber se já tinha algum estoque de matéria-prima e a que custo, né? E a gente se organiza mais uma vez a questão da matéria-prima. Depois a gente tem que se organizar porque
Se a gente vai produzir, eu tenho que saber quanto de unidade de matéria-prima vai para cada produto, né? Eu mexo com bolsa, minhas bolsas são de couro, então quanto de couro que eu gasto para cada tipo de bolsa? E aí a gente poderia falar vários tipos de exemplos de produtos, né? Eu vendo também sapatos, quanto de sapatos de couro, quantos de couro vai para sapato? É muito menos couro do que a bolsa. E aí a gente vai trabalhando a unidade de matéria-prima que é atribuído a cada produto. A gente deu um exemplo muito simplificado aqui, só para a gente ter uma ideia. E a gente começa a se organizar no próximo quadro, que será um orçamento de matéria-prima. Quanto de matéria-prima de fato eu vou precisar, né? Então, aqui, produto X, em janeiro eu vou produzir tantas unidades, eu uso tanto de matéria-prima, então a matéria-prima necessária para janeiro, para o produto X é de tanto, faço o mesmo raciocínio para o produto Y, e aí eu sei de quanto de matéria-prima eu vou precisar para janeiro da matéria-prima A. Vou fazer o mesmo raciocínio para outras matérias-primas, que no nosso case tem matéria-prima A, B e C. E avançamos mais uma vez. E aí a gente se organiza para a produção, né? Ainda fazendo o orçamento de matéria-primas, só que já começa a dividir aqui lá para baixo por departamento de produção, né? O que eu vou precisar em cada departamento de produção, quanto que vai ser alocado para cada departamento. Depois que a gente se organizar aqui, ainda falta algumas questões da matéria-prima, que é o orçamento de estoque de matéria-prima. Então, a gente viu um quadro lá atrás de estoque de produto acabado. Eu também tenho que fazer uma organização, uma gestão de estoque em relação à matéria-prima, né? Então, o estoque é composto de matéria-prima, basicamente, e de produtos acabados, né? A matéria-prima é o insumo para o produto acabado. Já estamos lá no quadro 7. E o quadro 8, já que eu identifiquei toda a matéria-prima necessária, agora eu começo a planejar a compra dessa matéria-prima. Tem um custo comprar, né? E aí eu quero saber quanto que eu vou gastar para comprar aquelas matérias-primas para produzir aqueles produtos que serão vendidos, né? Aí a gente faz, então, um orçamento de compras, né? Matéria-prima A, B e C. Chegamos, então, ao custo estimado de matéria-prima necessária à produção. O custo estimado de matéria-prima vai ter influência, então, agora de várias coisas, né? Da própria matéria-prima, do custo da matéria-prima, quanto que vai para X, quanto que vai para Y e mais. Como eu gerencio como um todo os meus estoques? Não entendi não. O que você está querendo dizer com isso? Tem várias metodologias de gestão de estoques. As mais comuns são o preço médio e o FIFO ou PEPs. O FIFO em inglês, PEPs em português. FIFO, First In, First Out. Ou seja, primeiro que entra, primeiro que sai. Nesse case aqui, a gente está fazendo o modelo através da metodologia FIFO. Por quê? Porque eu estou supondo que essa nossa empresa, esses produtos são perecíveis. Então, as empresas que têm no seu negócio produtos perecíveis, a gestão de estoque mais adequada é da metodologia que de primeiro que entra é o primeiro que sai. Se não for produto perecível, aí o mais usual é o preço médio
do estoque, tá? Seja para matéria-prima, seja para o produto acabado. Então, a gente vai fazer esses cálculos aqui, e aí, embutido nesse quadro aqui, acaba que a gente precisa de pensar nessa gestão de estoque, como foi falado. Lá na frente, eu já planejei a matéria-prima para cada produto, mas eu preciso de pessoas que vão trabalhar nessa produção. E eu tenho que fazer o cálculo de quanto tempo eu vou gastar para produzir, quantas pessoas, quanto que eu pago por hora, por mês para cada pessoa envolvida, como que eu atribuo isso diretamente ao trabalhador, né? Tem tudo a ver com uma produtividade dentro da empresa, se eu consigo fazer uma gestão de pessoas que eu consigo fazê-la mais produtiva ou não. E aí a gente começa a trabalhar algumas coisas aqui, de reajuste de salário, a questão gerencial de aumentar a produtividade. E a gente trabalha nesses quadros aqui, que será um subsídio para o quê? Fazer o orçamento de mão de obra direta. Está implícito aqui no enunciado do quadro 10, se é orçamento de mão de obra direta, são aquelas pessoas que trabalham diretamente na produção, que eu consigo identificar quanto que ela contribui diretamente para um determinado produto. Por isso que chama mão de obra direta. Avançamos. Está lá um consolidado de orçamento de mão de obra direta em horas para cada departamento de produção. Feito isso, a gente vai ter que agora pensar em outros custos de fabricação, que a gente chama de custo indireto. O apelido é CIF, custo indireto de fabricação, ou seja, são aqueles custos que eu vou ter que rateá-los para cada produto. Exemplo, um aluguel da fábrica, né? É o aluguel do galpão, né? que se utiliza para a fábrica, para o estoque. Eu pago um valor. E como que eu vou atribuir esse valor no custo de cada produto? E aí, por trás dessa matéria, desse conceito, também tem os conhecimentos necessários de gestão de custos. Tá? E aí a gente começa a identificar quais são esses custos indiretos, tá? Que custo é diferente de despesa. Então, custos do edifício, né? O edifício, tudo relacionado à fábrica, tá bom? Beleza, e a gente vai avançando, aí vai ter outras informações de total de horas trabalhadas, horas totais, então, de mão de obra direta, quantidade de atendimentos, começando a dividir a parte administrativa. E aí eu venho aqui em outros custos e despesas, que uma parte é o conceito de gastos fixos e gastos variáveis. Alguns são fixos, outros são exclusivamente variáveis e outros um misto dessas duas coisas, né? E a gente faz uma simulação disso aqui. Então, é só colocar aqui, olha, esse item aqui, salário supervisor, é um gasto fixo, não tem nenhuma parte variável. Em contrapartida, materiais diversos é somente a parte variável. E vários outros aqui nessa tabela, eu tenho a parte fixa e eu tenho a parte variável. Tudo isso tem que ser calculado também. O orçamento, então, variável do departamento de produção, esse ali em cima é de serviços, e agora de produção. E aí eu faço, a partir daquele anterior, eu monto este quadro todinho aqui, o orçamento de custos do departamento de serviço. Vou fazer mais ou menos o mesmo quadro para o custo de orçamento da produção, né? Serviço, depois separando
da produção. E aí a gente já está bem mais do que da metade do nosso orçamento. Faço um consolidado, né, do custos indiretos de fabricação. E aí, aqui serão informações para eu fazer o custo do produto. E aí tem vou ter precisar de algumas informações, as informações que serão necessárias para nós. Metro quadrado de cada área, número de funcionários para cada área, número de atendimentos que cada área faz, para eu fazer um tipo de custeio, tá? De novo, os conceitos de gestão de custo. E aí o custeio que nós vamos utilizar nesse case é o por departamento, por departamentalização. Então não é aqui está, por exemplo, esse pedacinho aqui, não é a falha de configuração, não, é porque ele é um custeio que eu vou jogando todo o custo de determinados departamentos para o produto até eu chegar, então, no departamento de produção. Tá? Então, é de propósito essa configuração. Está aqui o rateio, tá vendo? No nome do quadro 18. Né? Distribuição dos custos indiretos. E aí, eu faço a aplicação dos custos indiretos. E agora eu tenho todo o orçamento do custo de produção. Todos os custos que foram devagarzinho sendo planejado, né, eu chego em todo um orçamento do custo de produção. Tá aqui, ó, custo de matéria-prima, custo de mão de obra direta, custo indireto de fabricação. Aí, com essas três informações, então, eu consigo determinar quanto que é o custo da produção, qual que é a quantidade a produzir, e aí eu acho, então, o custo unitário por produto. Faço uma gestão de estoques aqui, tanto de matéria-prima como de produto acabado, né? E consolidamos aqui numa peça contábil que chama, na realidade é um item de uma peça contábil, que é a demonstração de resultado. Dentro dela tem uma continha chamada CPV ou CMV, custo dos produtos vendidos, ou pode ser visto em outro lugar como custo de mercadorias vendidas, CMV. E aí, ou seja, eu estou projetando a demonstração de resultado da empresa. E para eu fazer essa projeção, o primeiro item mais importante é o CPV, tá? O custo por produto que for vendido. E aí a gente estrutura isso aqui lá na frente e começo a fazer a minha parte de despesa. Não sei se vocês repararam, todos os outros quadros anteriores estavam falando de custo. Para a contabilidade, custo não é sinônimo de despesa, é diferente de despesa, né? Custo é tudo aquilo que está envolvido com a produção daquele determinado produto, e despesa é a parte mais administrativa, que é o esforço de vendas, né? O presidente, os diretores, eles não estão ligados lá diretamente com a fabricação do produto, mas todos eles reunidos na história da empresa, eles estão fazendo o melhor trabalho que eles podem para conduzir essa empresa, que na realidade ela foi criada para produzir e vender um determinado produto ou serviço, né? Então, as despesas são esforços de vendas. Então, eu olho pelo lado da despesas, tá? Faço tudo, começo a apurar tudo de novo, só que agora pelo lado da despesa, e estou quase terminando aqui, orçamento das despesas de vendas. Então, eu consigo projetar de maneira planejada a demonstração de resultado da empresa, que é uma peça contábil. Lembrando que a gente já está trabalhando com o planejamento. Planejamento é orçamento. O dia a dia
vai ser o que foi planejado, conseguiu ser executado, foi todas as mesmas métricas, né? Teve algum imprevisto, aumentou a produção, diminuiu a produção, né? A gente vai fazer esse comparativo de previsto e realizado. Aqui eu até coloquei DRE, força do hábito, né? Hoje não se chama mais DRE, né? Demonstração de resultado do exercício, é só DR, demonstração de resultado. Então, a gente encerra o caso Maringá quando a gente encerrar este quadro aqui. Deu para perceber que é muito longo, e se é muito longo, a gente vai repartir em diversas aulas para a gente fazer todo um orçamento de uma empresa paulatinamente, aprendendo devagarzinho. Muito obrigada. Essa foi a apresentação, então, do início e do spoiler de todo um orçamento empresarial através de um caso similar, bem similar a uma realidade. Muito obrigado.